Presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, se reúne em Goiás com o governador do estado e com o presidente do Tribunal de Justiça para discutir a situação do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde ocorreram 3 rebeliões na última semana, e você vai ver também. Ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, mantém prisão de acusado de desvio de verbas do Fundef. Em Salvador, a empresa de ônibus é condenada a indenizar motorista com doença ocupacional. E no que ficar de olho para não ter problemas em viagens com animais de estimação? Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O complexo prisional de Aparecida de Goiânia será alvo de uma operação na próxima sexta-feira. Agentes farão uma varredura em busca de armas. Representantes dos poderes executivo e judiciário, além do Ministério Público, vão acompanhar a operação para verificar as condições do local. O mesmo procedimento será repetido em todos os presídios do estado. Hoje de manhã, em Goiânia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com o governador Marconi Perillo para discutir o problema. No complexo ocorreram 3 rebeliões em apenas uma semana. 9 detentos morreram e 14 ficaram feridos. Logo de manhã, a ministra Carmen Lúcia se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, e com o governador do estado, Marconi Perillo. O governador reconheceu a gravidade da situação e prometeu entregar mais 2 presídios até o mês que vem, com um total de 1.700 vagas. Apesar dessa promessa, o governo de Goiás alega que o problema não é bem de superlotação. As rebeliões teriam sido causadas, teriam sido organizadas por uma facção criminosa que age em boa parte do país. Segundo a Secretaria de Segurança de Goiás, essa facção quis demonstrar poder porque disputa o controle dos presídios de Goiás com outra facção que também age aqui e em boa parte do Brasil. A ministra Carmen Lúcia cobrou explicações sobre a imagem divulgada na internet e que mostrou uma festa dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás. Na festa, houve uso de celular e farto consumo de cocaína. O governo de Goiás disse que investiga o caso e que afastou a diretora do complexo. O governador apresentou exatamente o que está fazendo, o que propõe, e inclusive a remodelação feita no sistema de segurança. E um dos suspeitos de ter articulado a rebelião no complexo prisional de Aparecida de Goiânia foi preso na manhã de ontem em Cabo Frio, região dos Lagos Fluminense. Stefan de Souza Vieira, mais conhecido como BH, fugiu da cadeia há 2 meses, quando estava sendo transferido para a colônia agroindustrial do regime semiaberto. Ele foi condenado a 26 anos de prisão por crimes como homicídio e tráfico de drogas. A captura de BH foi resultado de uma ação coordenada entre as polícias civis de Goiás e do Rio de Janeiro. Um homem acusado de desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef vai continuar preso. A decisão é do STJ. A denúncia foi em dezembro do ano passado em razão de suposta participação em esquema de fraude de processos licitatórios e desvio de verbas públicas federais vinculadas ao Fundef. De acordo com a denúncia, cerca de R$2.700.000 repassados ao município de Prata do Piauí teriam sido desviados. A defesa do acusado alegou falta de fundamentação no decreto de prisão preventiva e na decisão do Tribunal de Justiça do Piauí, que indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus. Aqui no STJ, a presidente da Corte, ministra Laurita Vaz, decidiu indeferir um novo pedido de habeas corpus. De acordo com a ministra, o Ministério Público considerou que não foram identificadas todas as fraudes e a destinação do dinheiro desviado. E para manter a conveniência da instrução criminal, o acusado deve continuar preso. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar à mulher denunciada por homicídio. Ela entrou com um pedido por ser mãe de 2 menores.
A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, não aceitou o pedido de liberdade que buscava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para uma mulher, mãe de um adolescente de 16 anos e de uma menina de 2. A mulher foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com o processo, a mulher teria participado de um crime no Rio de Janeiro. Junto com outros denunciados, ela teria atraído a vítima para uma casa, onde além de roubarem o carro, celular e dinheiro, a mataram, esquartejaram e jogaram os restos mortais em um rio próximo. No pedido de liberdade, a Defensoria Pública do Estado alegou que a acusada teria direito à prisão domiciliar, por a avó materna não ter condições de cuidar da filha menor da mulher, uma vez que já tem que cuidar de uma filha com retardo e do marido que sofreu um infarto. O pedido foi negado pela Justiça Estadual. No STJ, a presidente Laurita Vaz concordou com a decisão do Tribunal de Origem, que entendeu não ter sido comprovado que os filhos têm necessidade dos cuidados da mãe, pois existe um apoio familiar. Além disso, a gravidade concreta do crime não permite o benefício. A ministra não identificou o abuso de poder ou ilegalidade na decisão que justificasse uma intervenção urgente. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma do STJ. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Em Salvador, a empresa de ônibus é condenada a indenizar motorista com doença ocupacional. Voltamos em instantes. Em Salvador, uma empresa de ônibus foi condenada a indenizar um motorista com doença ocupacional. Salvador, como qualquer outra cidade grande, sofre um problema muito conhecido: o caos do trânsito em horários de pico. É complicadinho, a mobilidade urbana em Salvador é muito complicada, né? No conhecido horário do rush sempre é mais difícil, principalmente bem de manhã, bem cedinho e 6 horas da noite. Engarrafa muito sim, com certeza. E a cidade deveria melhorar mais em termos dos buracos. Fica bastante ruim, de moto principalmente. Tem vezes que não dá nem para passar, piorou de carro. Os motoristas de ônibus sabem muito bem como é conviver com essa rotina pesada. Tanto que muitos acabam adquirindo as chamadas doenças ocupacionais. São vários quebra-molas e a gente fica com problema de coluna, pressão, devido ao estresse do dia a dia. Uma doença ocupacional, em verdade, é um gênero que comporta 2 espécies: a doença do trabalho e a doença profissional. A doença profissional é uma doença que acontece em decorrência do exercício de uma peculiar profissão. E a doença do trabalho é aquela que se adquire em decorrência de um determinado trabalho em um ambiente específico. Os direitos de quem adquire a doença ocupacional são os mesmos garantidos aos que sofrem os acidentes de trabalho. Tem uma estabilidade que quem sofre uma doença ocupacional vai receber benefício por incapacidade acidentária e quando esse indivíduo volta para o trabalho, ele volta protegido contra o desligamento por pelo menos 12 meses. Afora isso, nós temos também, durante o afastamento, a manutenção do recolhimento do FGTS. Aqui em Salvador, um motorista de ônibus precisou ser afastado por problemas no joelho. Quando voltou ao trabalho, ainda com dores, ficou tão abalado emocionalmente que jogou o ônibus na direção de um pedestre. Foi afastado de novo, mas quando voltou, foi dispensado sem justa causa. O trabalhador recorreu à Justiça do Trabalho e a 2ª turma do TRT da Bahia condenou a empresa de transportes públicos, BTU, a pagar indenização por danos morais no valor de R$30 mil ao trabalhador, por ter sido despedido com doença ocupacional. A turma também declarou nula a dispensa e ainda obrigou a empresa a pagar salários e demais vantagens devidas desde a despedida até o fim do período de estabilidade empregatícia e pensão mensal de 50% do valor da remuneração até completar 70 anos de idade. A gente aqui tem que chamar a atenção dos empresários porque é preciso ter responsabilidade com as vidas humanas e os profissionais transportam as vidas e não têm suas vidas respeitadas. É na dificuldade que encontramos a oportunidade. A frase reflete a realidade do país. Abrir um pequeno negócio tem sido a solução para sair do desemprego e gerar renda. E os jovens representam 20% dos empreendedores iniciais do Brasil. Leonardo é um dos jovens que soube aproveitar a oportunidade e abrir um negócio. Começou numa brincadeira entre a gente, veio de uma ideia que a gente teve quando a gente ia para uma festa e queria usar uma camiseta própria nossa para homenagear a pessoa que a gente estava indo assistir.
E aí o pessoal viu, gostou, aí falou, por que você não começa a fazer, já que vocês têm essa criação, essa ideia boa. E aí a gente começou a fazer mais pra gente mesmo e pra alguns amigos. Aí a gente falou, acho que dá pra gente seguir em frente com isso, vamos fazer aqui devagarzinho. Aí a gente foi começando, aí foi pegando. Uma pesquisa internacional encomendada pelo Sebrae revela que em 2016 a taxa total de empreendedorismo no Brasil foi de 36%, ou seja, cerca de 48 milhões de pessoas no país entre 18 e 64 anos criaram ou mantiveram um negócio. Apesar da economia brasileira ainda estar passando por um momento difícil, a recessão, em alguns casos, pode ser vista como uma oportunidade para empreender. Abrir um novo negócio é o resultado da crise, mas também de uma mudança cultural. Todas as vezes em que há uma crise econômica, em especial crises acompanhadas de desemprego, há um aumento grande no empreendedorismo, principalmente no Brasil. O empreendedor, principalmente aquele por necessidade, aumenta. O que é o empreendedorismo por necessidade? É aquele empreendedorismo que nasce como resposta a uma necessidade de sobrevivência ou de uma alternativa de renda. Segundo o IBGE, quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas e empreender pode ser a saída para manter as contas ou ter uma renda extra. Foi o que fizeram essas 3 jornalistas. Elas abriram um pequeno negócio no ramo de confecções. A gente nasceu dentro da crise e a gente veio com uma proposta diferenciada para aquele consumidor que também está em crise. Eu acho que esse é o diferencial. A gente pensou em expandir, foi pensando grande. Então a gente pensou em redes sociais para atingir um público nacional e não só aqui em Brasília, né? E o site, que daria maior comodidade para a gente atender esses pedidos, né? Porque as redes sociais dependem muito do nosso atendimento 24 horas. A Constituição brasileira prevê tratamento especial pelo governo a esses pequenos negócios, como a isenção de impostos e encargos sociais para incentivar e simplificar a administração. O regime jurídico no país prevê várias possibilidades de registro de uma empresa a depender dos perfis dos integrantes. Tudo para sair da informalidade e possibilitar crescimento do negócio. Este advogado explica quais são essas modalidades. No caso das empresas individuais de responsabilidade limitada e da sociedade limitada, eles podem optar pelo super simples. Né? O super simples, eu tenho a microempresa e eu tenho a empresa de pequeno porte. Se optar por a microempresa, ele tem que ter um faturamento bruto anual de R$360 mil. E se for de empresa de pequeno porte, o faturamento é de mais de R$360 mil até R$4.800.000. Se porventura essa sociedade empresária limitada ou essa empresa individual de responsabilidade limitada tiver um faturamento bruto anual, ela sai dos benefícios da lei do Super Simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Alessandro Machado, que é gerente de políticas públicas do Sebrae do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando a gente fala que esses jovens estão empreendendo, a maior parte começa aí como microempreendedor individual, né? O MEI. Quais são as características de um MEI? O MEI é aquele trabalhador que ele pode faturar, até o ano passado ele poderia faturar até R$60 mil no ano. Isso muda agora a partir de 2018, ele vai poder faturar até R$81 mil, então essa é uma novidade. Ele pode trabalhar em atividades desde indústria, comércio, alguns serviços também, e ele pode também contratar um funcionário, né, um único funcionário, e não pode ter sócio. Então, ele tem que estar bem atento com relação ao faturamento dele, que não pode ultrapassar esses 81 mil agora a partir de 2018. Se ultrapassa esse valor, ele é obrigado a se transformar e não ser mais MEI, ser um microempreendedor, por exemplo? Esse é o objetivo, assim, a gente diz que o MEI ele é o início do empreendedor, né? Então, que ele vire uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. No caso, ele pode ultrapassar no máximo 20%. O ano passado, por exemplo, ele faturava 60 mil, ele poderia ter faturado, os que faturaram o ano passado até dezembro agora de 2017, 72 mil, ele ainda ficou dentro do sistema aí pagando esse a mais, aí, esses 20% a mais, na forma já como microempresa, e para o outro ano ele já desenquadra, né?
Se for o caso dos que faturaram até 60 mil, até 72 mil, agora ele vai poder optar, então ele vai poder continuar dentro do regime, né? Porque agora, com o aumento do limite até 81, mas ele sempre tem que estar prestando atenção. E esse faturamento, ele tem que tomar cuidado, que, por exemplo, se ele abriu em outubro e faturou 60 mil até dezembro, não vale. Ele tem que, esse 81 mil agora, que é a partir de 2018, ele tem que, a cada mês, no caso, vai dar 6.750 por mês. É a média, mais ou menos, que ele vai ter que faturar. Bom, no dia 1º entraram em vigor outras regras aí para o Simples, né, que afetam o microempreendedor individual. Quais as outras novidades? Bom, o Simples Nacional, então, teve algumas alterações. Uma delas é referente a próprio valor, era até 3 milhões e 600 para todas as empresas, aí não estamos falando do MEI, estamos falando para todas as empresas, que foi para 4 milhões e 800. Só que esses 4 milhões e 800 são referentes aos tributos federais. Então, os empreendedores eles têm que tomar cuidado com isso, porque esse aumento do limite é só para os tributos federais. No caso do ICMS e do ISS, que são os tributos estaduais, aí vai valer a regra para cada um dos estados. Além do aumento do faturamento, tiveram também categorias, né? Categorias podem optar agora pelo Simples. Uma delas é o caso dos produtores de serviço de bebida alcoólica, né? Então a gente vê hoje o surgimento de muitas microcervejarias, pequenas vinícolas, isso, né? Então esses pequenos produtores eles podem optar pelo Simples, né? Então eles podem estar dentro do regime que antes estavam vedados, né? Entre outras atividades também. Voltando a falar do MEI, o acesso ao sistema, a inclusão no sistema do MEI é facilitada, a pessoa pode fazer ali no próprio computador, vai até a Secretaria da Fazenda do Estado, onde vai prestar o serviço e faz essa inclusão de uma forma muito fácil. E o valor que se paga mensalmente para ter acesso também é facilitado, né? Mas tem gente que não paga, não consegue pagar ou se esquece de pagar e acaba entrando em dívida. Isso para quitar a dívida, o que pode gerar para esse empreendedor, esse atraso, e como ele faz para quitar? Esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente diz que o MEI hoje, se ele quiser fazer a inscrição dele, ele não precisa ir em lugar nenhum, ele faz totalmente online, pelo portal do empreendedor.gov.br, coloca os dados lá e já está formalizado, né? Então, só que o problema não é se formalizar, exatamente é pagar. Então, ele tem ali uma taxa que vai de mais ou menos R$48 a R$53, depende se ele é comércio ou serviço, uma média de R$50, né? Para que as pessoas possam entender que ele vai pagar por mês. E ele tem que pagar para continuar tendo os benefícios que ele tem. A partir do momento que ele deixa de pagar, ele pode ser excluído a qualquer momento pela Receita Federal. Então, assim, geralmente o que acontece? O Comitê Gestor do Simples Nacional, ele vai acompanhando esses movimentos e em determinados de tempos em tempos ele vai excluindo aqueles que estão sem pagamento. Então, é importante que ele, a partir do momento que ele se formalizar, ele continue pagando essa mensalidade. E mesmo que ele for excluído, aconteceu a exclusão, ele não deixa de dever, né? Ele tem que quitar essa dívida. A partir do momento, quando ele abre o MEI, ele já se torna uma pessoa jurídica, né? E a gente sabe que todas as pessoas jurídicas já nascem, né? Não só as jurídicas, físicas hoje em dia também, mas as jurídicas principalmente já nascem com uma série de obrigações, sejam elas de pagamento de tributos ou sejam elas acessórias de entrega de declarações, por exemplo. Então isso fica pendente. A partir do momento que ele abriu, ele tem que cumprir essas obrigações. E, infelizmente, no país, a gente tem ainda mais ou menos 50% ainda, quase dessas atividades que estão em débito ainda com o governo, né? Nós temos em torno de 7,5 milhões de MEIs hoje já no país, mas, infelizmente, metade deles estão em débito. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Alessandro Machado, que é advogado e também é gerente de políticas públicas do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Conversou com a gente a respeito das mudanças no Simples Nacional e também das mudanças que incluem aí o MEI, né, o microempreendedor individual. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No que ficar de olho para não ter problemas em viagens com animais de estimação? A gente volta já já.
O eleitor brasileiro que está no exterior deve ficar atento para não ter o título cancelado. Confira agora o que deve ser feito para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem mudou definitivamente para outro país pode transferir o título para o exterior e continuar votando para presidente da República. Para isso, é só entrar na página tse.jus.br e iniciar o requerimento para o título NET no exterior. Quem vai voltar ao Brasil depois de outubro do ano que vem deve justificar o voto, também pelo site do TSE, na seção Serviços ao Eleitor. Quem volta de viagem antes de outubro deve votar normalmente. Se houve recadastramento biométrico no município de origem do eleitor e ele teve o título cancelado, é só procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação. Todo eleitor, independentemente de onde seja o seu domicílio eleitoral, ou seja, tanto ele pode votar no exterior como no Brasil, quando retorna ao país, tem 30 dias para se justificar perante qualquer cartório eleitoral sem pagar multa, desde que ele apresente os comprovantes de retorno. Então, é o bilhete da passagem, é o passaporte carimbado, se for o caso, para comprovar o dia que ele entrou no Brasil. Desse dia que ele chegou, ele tem mais 30 dias para justificar sem o pagamento de multa. Muita gente aproveita o começo do ano para fazer uma faxina nas gavetas e pastas de documentos. Mas o que muitos não sabem é que existem prazos determinados para guardar os comprovantes e assim se livrar de cobranças indevidas. Você guarda os comprovantes de pagamentos por quanto tempo? Um comprovante, tique, mais ou menos de 8 a 10 meses. Eu tenho comprovantes de 14 anos. Por tempo indeterminado, eu tenho coisas lá de 20 anos. Os comprovantes de pagamentos devem ser guardados de maneira organizada e por prazo determinado de acordo com o tipo do documento. Contas de água, luz, telefone e gás precisam ser arquivadas por 5 anos. Mas agora, as prestadoras de serviços são obrigadas a emitir uma nota de quitação de débitos do ano anterior, que vem na própria conta. Então, basta guardar esse comprovante e dispensar as contas individuais daquele ano. Esse advogado explica quais os prazos e a importância de se manter os comprovantes sempre em ordem. O que acontece? A prova, nesse caso, é do consumidor. Não existe a inversão da prova. Então, você tem que provar que você pagou. Então, duas regrinhas básicas. Dívida de pessoa física, recibos de pessoa física com pessoas físicas, o prazo de guardar é 3 anos. Então, pessoa física com pessoa física, 3 anos. Pessoa física com pessoa jurídica, 5 anos. A organização pessoal pode ser muito útil e livrar você de cobranças indevidas. Nós guarda por faixa de 4 a 5 anos. Se caso necessário, a gente tem um arquivo guardado para ser usado. Agora mesmo eu vim de um sindicato, eles falaram para mim trazer um comprovante de residência que dá data assim no máximo 3 meses. Aquele papelzinho depois vai que apaga, né? Vai garantir quem pagou ou não. Quem vai viajar e levar o bicho de estimação é bom ficar atento. Antes de tirar seu animalzinho de casa, você deve verificar se as vacinas e a documentação estão em dia. Adriana tem 2 cães de estimação. Sempre que viaja de férias para lugares que aceitam animais, ela leva eles junto. Os 2 já estão acostumados e ficam quietinhos dentro do avião. Bem tranquilo, ainda mais que eles são bem comportados, né? Porém, você precisa dar um remedinho, né, para dormir, para eles ficarem mais sonolentinhos, porque o tempo do voo também, às vezes, pode incomodá-los, né? Para que a viagem com o bichinho de estimação ocorra com segurança, é preciso procurar um veterinário, para que seja emitido um atestado e que sejam feitas vacinas. Tem a necessidade do atestado de saúde veterinário, que ele pode procurar uma clínica e aí vai ser avaliado fisicamente, ver como é que ele está, se tem alguma doença infecciosa, e tem a exigência de algumas vacinas, né? Uma delas é a vacina de raiva, e para cães a polivalente, que pode ser a V10 ou a V8, e para gatos tem a tríplice e a quíntupla também, que é exigida para fazer a viagem, né? Desde setembro, para cães e gatos, não é mais necessária a guia de trânsito animal. Houve essa instrução normativa do Ministério da Agricultura, ainda é necessário alguns documentos para o transporte de cães e gatos como animais de estimação, tais quais a carteira de vacinação e uma declaração de saúde do animal emitida por médico veterinário. Para os outros animais de estimação, ainda é necessário a emissão da Guia de Transporte Animal, a chamada GTA.
Este veterinário recomenda que os bichinhos não sejam sedados. A gente nunca indica o animal viajar sedado, né, por não ter nenhum acompanhamento de nenhum médico veterinário e se tiver alguma intercorrência não tem ninguém para intervir. O que a gente recomenda são medicações para enjoo, né, para evitar com que o animal se enjoe durante a viagem, se sinta nauseado e também se alimentar pouco, né. A gente recomenda pelo menos 2 horas antes da viagem, dar uma ração mais fracionada, uma quantidade menor que de costume que dá para ele, para não ter nenhum problema durante a viagem em relação a enjoos e mal-estar, né? O advogado lembra que as companhias aéreas são responsáveis por transportar os bichinhos em segurança. Não há uma legislação federal sobre o transporte de animais. Há, sim, normativos, e esses normativos são seguidos pelas companhias, visando o bem-estar não só dos animais, como também dos passageiros. Qualquer dano, qualquer prejuízo ocasionado aos animais, a companhia será responsabilizada. Para a Adriana, o procedimento para a viagem é trabalhoso, mas vale a pena. Eu recomendo. Se eles forem ficar em um lugar que aceite animais, eu não deixaria os meus. E uma última notícia, em Goiânia, a presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, acaba de assinar uma autorização para que o estado de Goiás acesse o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, um cadastro único que aponta o perfil das pessoas presas em todo o país. Esse acesso só estaria liberado a Goiás daqui a alguns meses, mas foi antecipado por causa da crise no sistema prisional do estado. Essa edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.